Beleza, voltamos. Aula número 3 da parte de probabilidade, nosso módulo 5, aqui no nosso reta final aí, preparando vocês para o Auditor Fiscal 2014. Vem comigo, a próxima questãozinha do Exaf está aí na tela para vocês. Ó, questão número 6, foi prova para o cargo de analista administrativo do DENIT. Provinha de janeiro de 2013, a Exaf montou um enunciado colocando o seguinte, ó. Dois dados, questãozinha de dado, dois dados de 6 faces são lançados simultaneamente e os números das faces voltadas para cima são somados. A probabilidade da soma ser menor do que 5 ou da soma ser igual a 10 é igual a... E aí ele coloca para a gente essas alternativas aqui. Então vamos lá. O que ele está pedindo é isso aqui, ó. Probabilidade da soma ser menor do que 5, menor do que 5, ou da soma ser igual a 10. Pessoal, o que eu ia precisar que vocês se lembrassem aqui? A gente já comentou repetidas vezes que o conectivo ou ele passa a ideia de soma, ok? Só que no caso de uma probabilidade, quando ele pedir para vocês explicitamente a probabilidade de um ou, vocês vão ter que se lembrar que a gente tem tipo uma formulinha, que é essa aqui daqui, ó. Para você calcular para mim a probabilidade de um número ser, da soma ser menor do que 5 ou da soma ser igual a 10, você teria que, teoricamente, fazer isso aqui para mim, ó. Calcular a probabilidade do número ser menor do que 5, aliás, a soma, né, a probabilidade da soma ser menor do que 5, a probabilidade da soma ser igual a 10, só que você não poderia se esquecer disso daqui, ó, de conferir se existe a probabilidade de que a soma seja menor do que 5 e igual a 10. Ok? Bom, então o que vai acontecer? Aqui, como a questão está trabalhando com o ou, é como se a gente abrisse a questão em 3 probabilidades, pessoal. A primeira que eu vou calcular, então, vai ser essa, ó, que é a probabilidade da soma dos números ser menor do que 5. Vamos calcular isso aqui? Ver qual que é a chance da probabilidade, qual que é a probabilidade de que a soma dos números seja menor do que 5. Então, o que está acontecendo é o seguinte, vamos deixar anotado aqui quais seriam as minhas situações favoráveis. Bom, para que a soma seja menor do que 5, já que eu estou jogando 2 dados, você vai imaginar comigo o seguinte, se em uma face sair o número 1, melhor, se em um dado sair o número 1, no outro poderia sair também quem? O número 1. Eu estou jogando 2 dados para cima, ok? Então, uma possibilidade seria essa, ó, que em um dado saísse o número 1 e no outro saísse o número 1. Por quê? A soma das faces, que é o que o enunciado propõe, seria menor do que 5. Então, 1 mais 1, 2. 2 é menor do que 5. Então, poderia também sair o 1 com 2, assim como poderia sair também o 1 com 3, já que a soma ia dar 4, e aí para. Porque o 1 com 4 já não pode, porque a soma não ia dar menor do que 5, a soma daria exatamente 5, beleza? Vem comigo para o 2. O 2 pode sair com quem? Pode sair com o 1, 2 mais 1 daria 3, e o 2 poderia sair também com quem? Com o 4, 2 mais 2 daria 4. Tem gente que às vezes me questiona o seguinte, ô Bruno, mas o 1 com 2 e o 2 com 1 não são resultados iguais, não, professor? Não são, pessoal. Aqui a gente só fica com a sensação de que são resultados iguais porque a gente está falando de soma. 1 mais 2 é igual a 2 mais 1, então a gente tem a sensação de que eu não deveria contabilizar isso como resultados opostos, resultados diferentes, mas a gente tem que contar sim, beleza? 1 com 2, 2 com 1. Agora, aqui é que não precisa, né? Ah, 2 com 2. Ah, então, aí o 2 com 2, aí eu imaginei que eu ia contar também o 2 com 2. Mas aí aqui não, gente, porque aqui é exatamente a mesma combinação. Ó. Aqui não é simplesmente o fato de que a soma dá igual. Aqui você está contando 2 vezes o mesmo resultado, ok? Não tem como você ter 2 resultados diferentes, 2 e 2. 1 e 2 eu posso. Eu posso jogar um dado e ver que no primeiro saiu 1, no segundo saiu 2. Ou eu posso imaginar que saiu 2 e que saiu 1. Agora, 2 e 2 é tudo a mesma coisa, né? Ah, saiu 2 e 2. Ah, então, saiu 2 e 2. Você não está vendo isso aqui como coisas distintas, beleza? Então, aqui, com 1 a gente já analisou, com 2 a gente já analisou. Vamos dar uma olhadinha agora aqui, imaginando com 3 o que poderia acontecer.
Se começar com o 3, vocês vão ver que a gente poderia levar até o 3 com 1. Porque já o 3 com 2 não vai funcionar. E paramos por aqui. Por quê? 3 com 1 fechou em 4, 3 com 2 já não ia dar, 4 com 1 já não vai dar, porque a soma vai ter que ser igual a 5, e lembra que a gente está tentando calcular aqui a probabilidade que a soma dê menor do que 5. Então, 4 com 1 não rola, o 5 também já não vai dar, e o 6 já ia ultrapassar. Então, aqui, significa que a gente tem quantas situações favoráveis? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho 6 situações favoráveis. Vamos deixar isso aqui anotado. NF vai ter que ser igual a 6. Esse é o número de situações favoráveis. E aí, o que a gente vai colocar aqui agora? Eu vou calcular também o total de possibilidades. Lembra o que é probabilidade? Probabilidade é sempre aquilo que me interessa sobre tudo aquilo que poderia acontecer. Então, o meu total de possibilidades seria qual, pessoal? Bom, vamos tentar fazer aqui de uma forma que a gente, a partir de agora, possa usar sempre. É o seguinte, quando você joga 2 dados para cima, ao lançar o primeiro dado, você tem quantas possibilidades? Você tem 6 possibilidades, ok? Joga o segundo dado para cima. Na hora que você fosse jogar o segundo dado para cima, você teria quantas possibilidades de resultados? Também teria 6. O que será que eu faço com esses dois números? Será que eu somo ou que eu multiplico? Se você for somar, é porque você entende que é o OU. Se você for multiplicar, é porque você entende que é o E. Aqui eu tenho que jogar o primeiro dado e o segundo dado. Então, eu vou ter que multiplicar e entender que a gente tem um total de 36 possibilidades. Entende comigo o que seriam essas 36 possibilidades? As 36 possibilidades, pessoal, é como se a gente fosse fazer isso aqui, ó. O 1 com 1, isso é uma possibilidade. 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 1 com 5, 1 com 6, 2 com 1, só que eu não vou ficar fazendo todos, né? Se a gente fosse montar todos os resultados possíveis na hora de você jogar um dado, você ia ver que a gente teria um total de 36 resultados. Então aqui, entende o que a gente está fazendo. A gente está falando de probabilidade. Eu estou querendo saber qual que é a probabilidade do número ser menor do que 5. A probabilidade do número, não, da soma ser menor do que 5. A probabilidade dessa soma ser menor do que 5 é de 6. Eu tenho 6 somas possíveis que são menores do que 5. No universo de quantos resultados possíveis? No universo de 36. Então, para por aqui. Porque o que você está calculando para mim, por enquanto, é só essa probabilidade que está aqui, ó. A probabilidade do número ser menor do que 5. Agora eu vou fazer com vocês o cálculo da minha segunda probabilidade, que é a probabilidade da soma ser igual a 10. Então, eu vou deixar indicado aqui de uma maneira bem parecida. Eu vou deixar indicado o cálculo das minhas situações favoráveis. Então, a minha segunda vai ser a probabilidade da soma ser igual a 10. Então, vem comigo. Como que eu faço para descobrir as situações favoráveis? Pensa aí comigo. Será que pode sair o 1? 1 pode sair com algum número no lançamento de um dado? Com certeza não, concorda? Teria que sair o 1 com o 9. Só que no dado comum a gente não trabalha com a face numerada com 9. Então, com 1 não ia dar certo. Com 2 não ia dar, porque aí teria que sair o 2 com 8. Com 3 não ia dar, porque teria que sair o 3 com 7. Agora, a partir do 4 a gente já consegue. Eu teria o 4 com 6. Eu teria o 5 com o 5. E teria também como resultado o 6 com o 4. Então, pessoal, para que a soma dê 10, existem aqui 3 situações favoráveis. Só que a gente agora está falando de probabilidade. E aí a probabilidade da soma ser igual a 10 seria de quanto? Seria de 3 no universo de quantos? No universo de 36, ok? Bom, lembra o que eu comentei? Quando cair alguma questão falando para vocês de probabilidade de uma coisa ou outra, vocês vão poder calcular separado. Calcula a probabilidade da primeira, soma com a probabilidade da segunda, mas você não pode se esquecer, em termos de probabilidade, de se preocupar com isso aqui, que seria, no caso, a probabilidade da soma ser menor do que 5. Então, a probabilidade da soma ser menor do que 5, e, ao mesmo tempo, igual a 10. Só que aí, nesse caso aqui, você vai ver que essa probabilidade não existe.
Vê se você concorda comigo. Volta aqui comigo, ó. Vê se está claro. Tem como você jogar dois dados para cima e perceber que a soma das duas faces são ao mesmo tempo, a soma é ao mesmo tempo menor do que 5 e igual a 10? Você vai ver que não tem condição disso acontecer. Tanto não tem condição que a gente vai perceber que os resultados que atendem à probabilidade da soma ser menor do que 5 não aparece, nenhum dos resultados favoráveis para a soma ser menor do que 5 aparece dentro do conjunto das situações favoráveis para que a soma fosse igual a 10. Quer conferir comigo? Dá uma olhada, ó. Vê aqui se o 4, 6, 5, 5 ou 6 e 4 aparece aqui, ó. Não tem, ó. 4, 6, 5 e 5 e 6 e 4 não aparece nesse conjunto. Então é sinal de que não existe, nesse caso, tem que tomar cuidado porque tem horas que a gente vai ter que trabalhar com elas, beleza? Não existe, nesse caso, a chance de eu trabalhar com um número que seja, com uma soma que seja menor do que 5 é igual a 10. Então, significa que a resposta para a questão era simplesmente a soma dessas duas probabilidades. Ó, a gente teria que somar o 6 sobre 36 com o 3 sobre 36. 6 sobre 36 somado com 9 sobre 36, desculpa, com 3 sobre 36, vai dar 9 sobre 36. Simplifica isso aqui para mim por 9, vai dar 1 sobre 4. 1 sobre 4 vai dar 0,25 e 0,25 é a mesma coisa que 25%. Os 25%, pessoal, estavam indicados para vocês lá na letra E, ok? 25%, o gabarito está aqui indicado para vocês na letra E, ok? Então dá uma olhadinha depois, essa questãozinha é uma questãozinha que envolveu o conectivo OU, e que vocês viram que a gente não teve que se preocupar com essa soma no final. Quando a gente percebe, se achar que deve, depois você dá um pause e anota isso, beleza? Quando a gente percebe que não existe essa probabilidade da interseção que a gente fala, que é essa probabilidade final, a gente diz que os eventos aqui eles são mutuamente excludentes. Então, nesse caso, a chance da soma ser menor do que 5 e a chance de ser igual a 10, como não tem nenhuma interseção, não tem nenhum resultado em comum, a gente diz que esses dois eventos são excludentes, beleza? São eventos mutuamente excludentes. Tranquilo? Maravilha, não para não, vem comigo, tem mais coisa para a gente ver, tem a questãozinha número 7 na sequência, foi provinha para o cargo de técnico do DENIT, prova aplicada em janeiro de 2013, e aí o enunciado veio dizendo o seguinte, olha, para efetuar um determinado trabalho, 3 servidores do DENIT serão selecionados ao acaso de um grupo com 4 homens e 2 mulheres. Aí ele pede para vocês a probabilidade de serem sorteados 2 homens e 1 mulher. Então, ó, vão ser 3 servidores. E aí, a gente vai ter que selecionar 4 homens, ou melhor, dentro de um grupo de 4 homens e 2 mulheres. E aí a gente vai ter que selecionar 2 homens e 1 mulher. O detalhe é o seguinte, vocês podem resolver essa questão, trabalhando com a ideia de combinação. Lembra que no módulo anterior, nas aulas de análise combinatória, a gente comentou que sempre que eu tenho que formar grupos, equipes, que isso tem a ver com combinação, então vocês podem trabalhar dessa forma, beleza? Eu vou trabalhar com vocês fazendo da seguinte maneira. Eu estou querendo selecionar 2 homens e 1 mulher, tá certo? Então a gente vai fazer isso aqui, ó. 2 homens e 1 mulher. É isso que eu quero selecionar. Só que o grupo que eu estou trabalhando, ele é composto por 4 homens e quantas mulheres? E 2 mulheres. Bom, então começa aqui comigo. Se eu for selecionar desse grupo que está aqui, um homem, qual que é a chance que eu tenho de selecionar um homem? A chance de selecionar um homem seria de 4 no universo de quantas? Ó, no universo de 6, ok? Eu tenho 4 homens no universo que é de 6 pessoas, beleza. Seleciona para mim o segundo e vê para mim qual que é a chance do segundo ser um homem. Cuidado, pessoal, para não falar tipo assim, ah, professor, mas ele não citou para mim se era com reposição ou sem reposição. Pessoal, quando a gente estiver falando de pessoas, não faz muito sentido você imaginar uma ideia de reposição. Se eu já selecionei um homem, não tem como eu voltar com esse homem para que ele seja selecionado de novo, beleza? Então, quando a gente trabalha com elementos distintos, como a gente trabalha com pessoas, a gente já parte do princípio que não vai existir reposição. Então, quando eu fosse fazer a seleção do meu segundo homem, eu passaria a ter 3 homens num universo que é de quanto? Que é de 5 pessoas, beleza? Foi-se embora, mais um homem, e aí eu vou descobrir agora aqui qual que é a probabilidade da próxima pessoa ser uma mulher. A chance de eu ter uma mulher seria de 2 no universo de quantas? Ó, no universo de 5. O
que a gente vai fazer com todas essas probabilidades? A gente vai somar, afinal de contas aqui não tem nada de ou, né? Não é um homem ou outro homem ou uma mulher. É um homem e um outro homem e uma mulher. São 3 pessoas que eu tenho que selecionar. Então a gente vai multiplicar essas probabilidades, ok? Simplifica para mim aqui antes. O 4, aliás, eu vou fazer o seguinte, ó, esse 3 e esse 2, 3 vezes 2 dá 6, eu vou cortar com esse 6 que está aqui embaixo, beleza? Então eu fiquei com isso aqui, ó, 4 no universo de quantos? 4 no universo de 25, beleza? Bom, 4 sextos vezes 3 quintos vezes 2 quartos. Ah, não, peraí, que aqui essa última não é 2 quartos, 2 quintos, não, é 2 quartos. Volta aqui comigo só para mostrar para vocês rapidinho, ó. Homem, 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 mulher e mulher, certo? A gente havia selecionado um homem, depois a gente selecionou mais um homem. Na hora que eu fosse selecionar a terceira, a chance dela ser mulher seria de 2 no universo de 4, beleza? E não no universo de 5. Então confere aqui comigo. A primeira simplificação aqui já está valendo. 3 vezes 2 vai dar 6, a gente cancelou com 6. Aqui você vai cancelar para mim, ó, esse 4 com esse 4. E aí sobra para mim então aqui uma chance que é de 1 num total de 5, ok? O que você tem que tomar cuidado? O 1 sobre 5, pessoal, se você for dividir, você vai ver que 1 sobre 5 vai dar 20%. E aí geralmente rola aquele desespero porque você não vai encontrar 20% aqui, beleza? Então olha só, concentra aqui em mim, rapidinho. O negócio é o seguinte. Pessoal, o que a questão pediu foi para você imaginar qual que é a probabilidade de selecionar 2 homens e uma mulher. Só que em momento algum, pessoal, foi dito no enunciado que a gente teria que estabelecer uma ordem, que eu teria que selecionar primeiro um homem, depois um outro homem e por fim uma mulher. A gente não mencionou questão de ordem. Eu simplesmente quero selecionar 2 homens e uma mulher, independente de qual seja a ordem. Então, o que muita gente erra, e ainda bem que aqui não tinha o 20%, porque senão muita gente embarcaria nessa possibilidade, essa probabilidade que a gente acabou de calcular é a probabilidade de eu selecionar 2 homens e uma mulher nessa ordem. Só que não é apenas dessa maneira que eu posso conseguir o que a questão está pedindo. Eu poderia selecionar 2 homens e uma mulher fazendo também assim, ó. Um homem, uma mulher e outro homem. Ou ainda, poderia existir a possibilidade de eu ter uma mulher, um homem e um homem. Poxa, professor, mas aí vai dar muito trabalho, porque aí eu vou ter que calcular de novo a probabilidade de sair um homem, de sair uma mulher e de sair um homem. Bom, com certeza não. Presta bastante atenção no que eu vou te falar. Claro, partindo-se do princípio que essa primeira probabilidade tenha sido calculada de maneira correta, você pode ficar tranquilo, porque para essa que está aqui, a probabilidade seria a mesma, seria de 1/5, e para essa que está aqui também, a probabilidade seria a mesma, também de 1/5. O que é importante para a gente é que a gente observe a ordem. Homem, homem e mulher é uma chance que eu tenho, mas eu teria uma outra chance, que é a de ter homem, mulher e homem, e ainda teria a chance de ter mulher, homem e homem. Cada uma delas com 1/5 de probabilidade. Então, o que a questão pediu, na verdade, ia ser essa soma. 1/5 mais 1/5 mais 1/5, que ia nos levar para o 3/5. 3/5 é a mesma coisa que 0,6 e 0,6 é a mesma coisa que 60%. 60%, o gabarito estava indicado para vocês lá na letra C de casa, ok? Então vocês vão ficar atentos, porque esse modelo de questão em provas do pessoal da ESAF é muito comum. Dependendo na parte de estatística, você consegue trabalhar isso aqui como uma distribuição de probabilidades, beleza? Então aqui, mas aí eu resolvo de uma outra forma. Tem outra maneira mesmo, a gente tem inclusive formulinha para trabalhar com isso dentro da parte estatística, beleza? Só que essa prova daqui, eu chamo a atenção de vocês, que foi uma prova de técnico do DENIT, ela não tinha nada de estatística. Então, dependendo, se a pessoa não tiver noção, né, dessa possibilidade que a gente tem dentro da estatística, uma maneira que a gente tem é usando a análise combinatória mesmo, beleza? Simplesmente trabalhar com as possibilidades, as permutações que a gente poderia ter para 2 homens e uma mulher. E saber que em probabilidade essas permutações são fundamentais. São maneiras diferentes que eu tenho para conseguir atender o que a questão estava pedindo. Lembra, eu só pararia naquela primeira se a questão tivesse pedido 2 homens e uma mulher exatamente nessa ordem. Como isso não foi apresentado no enunciado, a gente teve que abrir para outras possibilidades de obter 2 homens e uma mulher em ordens diferentes. Tranquilo? Maravilha? Show de bola. Vem comigo, vamos para a questão número 8. Questãozinha número 8.
foi para o cargo aí de analista técnico de políticas sociais, concurso que a gente teve para o MPOG de novembro de 2012. Se você for procurar essa prova que está aí, você vai ver que essa prova que está aqui, ela não teve raciocínio lógico, beleza? Eu peguei dentro da parte de estatística algumas questõezinhas que tinham de probabilidade, tentando imaginar o que daria para a gente aproveitar aqui sem um estudo muito aprofundado, beleza? Só trabalhando com noções iniciais de probabilidade. Então foi essa provinha que está aí e com o enunciado que veio dizendo o seguinte, ó. O porta-joias de Ana é formado por duas gavetas, a gaveta A e a gaveta B. Na gaveta A, Ana guarda um colar de pérolas e duas pulseiras de ouro. Na gaveta B, Ana guarda 2 colares de pérolas e uma pulseira de ouro. Ana, ao arrumar as gavetas, retira aleatoriamente uma joia da gaveta A. Fica atento com isso aqui, ó. Ela retira aleatoriamente uma joia da gaveta A e a coloca na gaveta B, misturando-a com as joias que já estavam na gaveta B. A Beatriz, que é uma amiga íntima de Ana, pede uma joia emprestada para ir a uma festa. Ana, com satisfação, diz para Beatriz retirar aleatoriamente uma joia da gaveta B. Desse modo, a probabilidade de Beatriz retirar uma pulseira de ouro da gaveta B é igual a... E aí vem essas alternativas. Professor, que enunciado é esse? Então, a Ana e a sua amiga inventam a moda e a gente é que tem que tentar aqui descobrir o que elas estão fazendo, né? Em termos de probabilidade, o que a questãozinha está pedindo para vocês é qual que é a chance de depois que a Ana fez essa mudança de uma peça da gaveta A para a gaveta B, qual que é a chance, qual que é a probabilidade da Beatriz, que é a amiga íntima dela, ter retirado uma moedinha de ouro da gaveta B. Então vamos por partes, não desespera não. O negócio é o seguinte, a brincadeira é essa que está aqui, ó. Lá na gaveta A, o que a gente tem? A gente tem um colar de pérolas e duas pulseiras de ouro. Então vou colocar aqui, ó, uma pérola e duas pulseiras de ouro, ok? E na gaveta B? Na gaveta B, a gente tem isso aqui, ó. Ela tem 2 colares de pérolas e uma pulseira de ouro. Então, ela tem 2 pérolas e um ouro, ok? Beleza. O negócio é o seguinte, o que a brincalhona, né? O que a nossa amiguinha lá, a Ana, fez? A Ana tirou uma peça aqui dessa gaveta e mandou para a gaveta B. E aí, o que vai acontecer? Naturalmente, se ela pegou uma pérola, né, o colar de pérolas e mandou para a gaveta B, a gente vai ver que eu passaria a ter 3 pérolas e um colar de ouros. Um colar de pérolas e 2 pulseiras de ouro. Então eu passaria a ter uma pulseira de ouro e os 2 colares de pérolas. Ah, mas ela pode ter tirado aqui, por exemplo, uma pulseira de ouro. Sim, ela pode ter tirado uma pulseira de ouro, ter jogado para cá, então a gente passaria a ter 2 pulseiras de ouros e 2 colares de pérolas, ok? Bom, o negócio é o seguinte, é entender que, aqui, beleza. Ela está querendo saber o seguinte, qual que é a chance da amiga dela ter retirado uma pulseira de ouro da gaveta B? Então a gente vai ter 2 possibilidades. Vamos ver se a gente se entende aqui, ó. Primeira possibilidade. Primeira possibilidade é a seguinte, se Ana retirar uma, o que ele está querendo mesmo? Uma pulseira de ouro, da gaveta A. Bom, se a Ana retirar uma pulseira de ouro da gaveta A, o que vocês têm que entender é o seguinte, de início, o que a gente tinha? A gente tinha, dentro da gaveta A, quantas pulseiras de ouro? Eu tinha 2 em 3. Então, ó, de início, dentro da gaveta A, eu tinha 2 chances em 3 de ter uma pulseira de ouro, beleza? Aí o que a gente vai fazer? Vou imaginar que eu mandei isso daqui para a gaveta B. Então, olha o que vai acontecer. Se ela retirar uma pulseira de ouro da gaveta A e mandar para a gaveta B, olha qual que é a nossa situação.
eu passaria a ter isso aqui depois na gaveta B, ó. Eu passaria a ter pérola, pérola, ouro e ouro. Bom, o que ele está querendo saber comigo agora é o seguinte, qual que é a chance dela retirar uma pulseira de ouro da gaveta B? Então, se da gaveta A ela mandar para a gaveta B uma pulseira de ouro, a chance dela ter retirado uma pulseira de ouro aqui da segunda seria de quanto? Seria de 2, num total de 4, ok? 2 em 3 vezes 2 em 4. A gente vai simplificar isso aqui. 2 em 4 vai dar 1 sobre 2. Esse 2 com esse 2 a gente pode simplificar, vai ficar 1 e 1. E aí a gente vai descobrir que eu tenho 1/3 de chance. Olha o que a gente está querendo dizer com isso. Eu tenho 1/3 de chance de enfiar a mão na gaveta B e retirar lá de dentro uma pulseira que seja de ouro. Então, o que a galera vacila? Que, Brunão, olha só, eu imaginei que eu mandei a de ouro para a gaveta B, ok? Beleza. Então, lá na gaveta B, eu ia ter 2/4 de chance. Então, o negócio é tomar cuidado pelo seguinte, para você ter chegado nesse 2/4, é porque antes você tem que ter imaginado, então, que ela retirou uma pulseira que era o quê? De ouro. A situação inicial é que ela tinha 2 chances em 3 para poder retirar uma pulseira de ouro. Mandou para a segunda gaveta, agora aqui na segunda gaveta eu passei a ter, então, 2 chances em 4 de ter uma pulseira de ouro. Beleza. Só que essa é uma possibilidade. A gente tem que imaginar também a segunda possibilidade, que seria o seguinte. Na minha segunda possibilidade, eu tenho que imaginar o seguinte, é que a Ana, se a Ana retirar uma pulseira, aliás, uma pulseira de ouro não, um colar de pérolas, se a Ana retirar um colar de pérolas da gaveta A. Brunão, mas a minha preocupação não é com a gaveta B, cara? É, mas a mudança na gaveta A, pessoal, ela se dá pelo que a gente faz aqui na gaveta A. A mudança que se dá na gaveta B é pelo que a gente retira de início da gaveta A. Então, o que você tem que imaginar? Se de início ela tivesse retirado um colar de pérolas da gaveta A, qual que era a chance que ela tinha de início de retirar um colar de pérolas da gaveta A? Ela tinha 1/3 de chance, ok? Então, se ela mandar esse colar de pérola aqui para a gaveta B, qual que é a chance que eu tenho agora de, nessa nova realidade, retirar uma pulseira de ouro, que é o que ele está querendo? Aí aqui, para retirar uma pulseira de ouro, eu teria apenas o quê? Eu teria uma chance num total de quantas? Uma chance num total de 4. Então aqui, 1/3 era a chance que ela tinha de ter um colar de pérolas, mandei esse colar de pérolas para a gaveta B, e aí dentro da gaveta B eu passei a enxergar isso, pérola, 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 e apenas uma pulseira de ouro. Uma pulseira de ouro seria para mim 1/4. Isso daqui então me dá uma chance de 1/12. Bom, essas são as possibilidades que a gente tem para a menina conseguir tirar a pulseira de ouro. O que a gente faz com essas duas possibilidades? A gente tem que somar, porque ou ela vai retirar a pulseira de ouro de início, tendo tirado também uma pulseira de ouro, ou ela vai retirar uma pulseira de ouro da gaveta A de início, tendo retirado um colar de pérolas. Então a resposta vai ser isso aqui, ó. É 1/3 somado com 1/12. O 1/3, ele na verdade, se a gente não tivesse simplificado aqui, ó, 2 vezes 2 ia dar 4, ia ficar 4/12. Então, 1/3 é a mesma coisa que 4/12 mais 1/12, que nos leva então para um total de 5/12. Os 5/12 era a resposta e o gabarito estava indicado para vocês lá na letra C de casa. Ok? Gabarito para essa que está aqui então, letra C. A ideia então era tentar atender o que ele estava pedindo, que era chegar na pulseira de ouro,
mas você não poderia se esquecer da situação inicial, que era o que a gente tinha na gaveta A, que era o que muita gente esqueceu nessa questão. Imaginar esse 2/3 e imaginar esse 1/4, beleza? Com isso, está feita aqui então mais uma. E aí a gente dá por encerrada essa aulinha, beleza? Daqui a pouquinho a gente volta, continua trabalhando aqui com mais algumas questões de probabilidade. Assunto importantíssimo. Tentem refazer esses modelinhos, beleza? Para o caso de aparecer alguma coisa parecida, você não passar raiva lá, tranquilo? Tudo de bom, daqui a pouquinho a gente continua, valeu!